Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu vim aqui para bater um papo com vocês sobre o meu processo de emagrecimento. Como eu eliminei 20 quilos em 30 dias. Sim, senhora, 20 quilos em 30 dias. E eu tô recebendo muitas mensagens no direct, no privado, tanto aqui como nas outras redes vizinhas, sobre o que eu fiz, o que eu estou fazendo para ter emagrecido bastante em pouco tempo. Então eu vim aqui bater um papinho com vocês, falar sobre o meu processo, como está sendo o meu processo. Então, eu eliminei 20 quilos em 30 dias fazendo a dieta da proteína. Lu, mas o que é a dieta da proteína? A dieta da proteína é onde eu só como carne. Sim, senhora. Só carne. Mas, Lu, eu recebo muito essa pergunta. Mas, Lu, como assim dieta da carne? Comer carne não engorda? Não, gente. Comer só proteína não engorda. Pelo contrário, você come a proteína tem todos os nutrientes que o seu corpo precisa e você fica saciada. Você come carne e fica cheia. E você não sente fome e você ainda emagrece. Ó, que maravilha! É muito bom. Eu tô amando, amando, amando de verdade. Só que eu não fiz só o protocolo da carnívora. Eu também utilizei o jejum intermitente, que foi assim, digamos que foi assim o meu turbo. O turbo meu foi o jejum intermitente. O que eu fiz? Eu fazia 24 horas de jejum. A primeira semana eu fiz 24 horas de jejum e abria a janela comendo só proteína, comendo só carne. Comia um bife com 2 ovos cozidos, ovo frito, carne moída, todos os dias. Depois, eu intensifiquei o jejum. Eu passei a fazer 24 horas, depois eu fiz 35 horas, depois eu fiz 55 horas e o máximo que eu fiz foi 72 horas de jejum. Aí, toda vez que eu abria a minha janela, eu pegava e comia só proteína. Aí eu separei algumas perguntas aqui que eu mais recebo. É o que eu comia, né, que eu como, né, que é só proteína, só carne. Aí o pessoal pergunta também, Lu, mas a carne não tá muito cara? Eu recebo muito assim, não dá pra me fazer essa dieta porque a carne é muito cara. Como que eu vou comer só carne? A carne tá lá em cima, tá um absurdo de caro. Gente, tá caro? Tá caro. Mas vale muito a pena. Ó, a economia que você vai ter. Você vai parar de comer bolacha, você vai parar de comprar besteiraiada, você vai parar de comprar trigo, você vai parar de comprar sucrilhos. Então, toda essa economia de besteira, de coisas, de carboidrato que você comprava, você não vai comprar mais. Então, vai sobrar mais dinheiro para você comprar a carne. E, gente, não precisa ser a carne mais cara, não precisa ser picanha, não precisa ser contrafilé todo dia, não. Ó, eu como carne moída, eu compro ponta de peito, eu compro bacon, eu compro panceta, pernil, frango. Tem gente que adora pé de frango, eu falei que eu vou comprar pé de frango também, que também é super nutriente. Então, tem várias carnes mais baratas que você pode comprar e para você fazer essa dieta. Por exemplo, uma que não é caro e é muito boa mesmo, é o fígado de boi, que ele tem muitas proteínas que o seu corpo precisa. Você come, você fica saciado e entra na dieta da proteína, gente. Então, fígado é uma delícia, é super barato. Tem outras carnes também que dá para comprar que é barato. Então, não tem desculpa. Também, outra pergunta que eu recebo muito é, mas comer carne muito gordurosa não faz mal? Porque esse meu protocolo da carnívora, a carne, você tem que comer 70% de gordura e os 20% de carne. Então, tem que ser aquelas carnes mais gordurosas. Lu, mas comer gordura não faz mal?
Se você come só a gordura da carne sem carboidrato, não vai te fazer mal. Por quê? Porque o seu corpo ele vai pegar essa gordura da carne e vai queimar como combustível. Ele vai gerar energia para você, para o seu corpo, da energia que você precisa ali. Então, ele não vai armazenar essa gordura. Essa gordura ela vai servir de combustível, ele vai queimar ela. Então, pode. Agora, se você come a gordura da carne, aí você come arroz, você come feijão, você come bolacha, você come lanche, você come açúcar, aí é claro que o seu corpo ele vai pegar essa gordura e vai armazenar ela na barriga, no escolote, na veia, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. Só coma a gordura se você estiver só na dieta da proteína, gente. Que é muito sério isso. Também, eu recebo muito a mensagem de como é ficar sem o açúcar. A pior parte foi ficar sem o açúcar, gente. Os 3 primeiros dias é o mais difícil. Por quê? Porque o açúcar é um vício, né? Você tá viciada no açúcar. Então, os primeiros dias é bem complicado. Você tem que... seu objetivo tem que ser muito maior. A sua nova identidade tem que estar tinindo já, para você não ligar tanto para esse processo do que é ficar sem o açúcar. Então, para mim é tranquilo. Agora já é tranquilo. Só os 3 primeiros dias que foi difícil, o café sem açúcar. Mas o que eu fazia para tomar o café sem açúcar na primeira semana? Eu tomava o café com manteiga. Aí entra o jejum calórico, né? Porque no jejum calórico você pode tomar café com manteiga, café com óleo de coco, você pode beber limão com água. Então, isso ajuda bastante. É o jejum calórico. Então, a primeira semana eu fiz o jejum calórico. Então, nos primeiros dias, eu sempre colocava manteiga no café. Porque meu avô sempre, desde lá depois, meu avô sempre tomou café com manteiga, né? E eu sempre gostei de tomar café com manteiga. Então, eu colocava café com manteiga, fica uma delícia. E tira um pouco o gosto muito forte do café. Então, me ajudou bastante o café com manteiga. Mas de manhã eu já acordava, a primeira coisa que eu faço é tomar minha água com sal. Eu já coloco água com sal, porque a água com sal, ela te hidrata e te dá todos os eletrólitos para você não ficar com dor de cabeça, para você não ficar desanimada. Ela te dá uma energia, um combustível. Então, eu levanto de manhã e já faço a minha água com sal. No meio do dia, quando eu tava de jejum, eu tomava água com gás e um pouquinho de limão também, para me ajudar. Então, eu fazia isso o dia todo. Água com sal de manhã e no meio do dia eu tomava bastante água pura. E também no meio do dia eu sempre colocava água com gás e um pouquinho de limão. Isso me ajudou muito também nas primeiras semanas. Então, se você quer mudar, se você quer ter este resultado que eu tive, gente, é muito simples. Basta você fazer a dieta da proteína e você tirar todos os carboidratos da vida e você tirar o açúcar também. Sim, senhora. Nem aquele cafezinho assim, ó, com um pouquinho de açúcar, Lu. Não pode? Não, não pode. É 0 açúcar. 0 açúcar mesmo. E assim, o que eu mais escuto agora é... O pessoal me veja, leva aquele susto. Nossa, Lu, como você emagreceu. Nossa, Lu, como você tá bonita. Como você tá diferente. Porque agora, no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, já foram 25 quilos. Muito quilo, né, senhora? Menos 25 quilos. E a minha meta ainda... Falta um tiquinho ainda pra minha meta, pra mim alcançar a minha meta. Mas agora eu senti que tá mais lento a minha perca de peso, né? Por causa que eu emagreci muito rápido. E agora eu tô perdendo agora muitas medidas mesmo. Mas na balança tá um pouco mais lento. Então, assim, quando eu vejo que tá um pouco mais lento, o que eu faço? Essa semana eu
pretendo fazer, essa semana não, né? A semana que vem, eu pretendo fazer 15 dias de cetogênica. Que a cetogênica pode entrar alguns legumes, algumas verduras, posso consumir creme de leite, posso fazer algumas receita doce. Então, pra dar o quê? Pra dar um choque no corpo, né? Pra ele voltar, aí eu faço 15 dias de cetogênica, depois eu volto de novo para a carnívora, para o corpo começar a queimar mais gordura novamente, mais rápido, né? Então, eu vim aqui pra falar o meu processo, como está sendo o meu processo de emagrecimento. E o mais importante que eu queria falar com vocês é sobre também a mudança de identidade. Senhora, não é simplesmente só emagrecer o corpo, senhora. Se você não emagrecer a mente, se você não mudar a sua mentalidade, se você não mudar a sua identidade, de nada adianta. Por quê? Porque você vai emagrecer e depois você vai engordar tudo de novo. Assim como acontecia comigo muitas e muitas vezes. Eu cheguei a emagrecer bastante, mas dali 2, 3 meses eu já tava ali, ó, engordando tudo de novo. Por quê? Porque a minha identidade era de uma pessoa gorda. E se eu emagreço e a minha identidade, a minha mentalidade, o meu estado de ser, ele continua como uma pessoa gorda, é claro que eu vou engordar tudo de novo e mais um tiquinho, né? Porque é sempre assim, né? Nunca vem o mesmo que você perdeu, sempre vem a mais, né? Se você eliminou, sempre vem a mais. Então, você tem que mudar a sua identidade. Mas, Lu, o que é mudar a sua identidade? É a forma como você se vê. Como você se vê? Me diz aí. Como você se enxerga? Eu antes me enxergava como uma pessoa gorda. A minha antiga identidade era de uma pessoa gorda, de uma pessoa que fazia dieta, emagrecia e depois engordava tudo de novo. A minha antiga identidade, ela acreditava que se eu tomasse água, eu engordava. Se eu tomar água, eu engordo. Essa era a minha identidade de antes. Tudo que eu comia me engordava. Então, eu era muito fácil de engordar. Então, essa era a minha antiga identidade. Era o que eu acreditava sobre mim. E o que você acredita sobre você é o que vai acontecer na sua vida. Então, eu mudei a minha identidade. Qual é a sua identidade agora? Eu sou magra, eu sou linda, eu sou inteligente, eu posso comer de tudo que eu não engordo. Então, eu mudei a forma como eu me vejo. Eu já me vejo uma pessoa magra. Eu tenho 58 quilos. Essa é a minha nova identidade. Então, quando você muda a sua identidade, para você chegar no seu objetivo, se torna muito mais fácil, muito mais leve, porque você já é aquilo que você deseja ser. Você mudou a forma como você se vê, a forma como você se enxerga. Então, isso é a mudança de identidade, é a forma como você se vê, é a forma como você se enxerga. Então, se você aí se sente gorda, se sente feia, se sente com a autoestima lá embaixo, muda a sua identidade. Não, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou magra. Que você mudando a sua identidade, o seu processo, ele fica muito mais fácil, muito mais leve. E também outra coisa assim que me ajudou muito, muito mesmo neste meu processo, que os outros falam, nossa, não, é impossível você emagrecer 20 quilos em 30 dias. Gente, não é. Não é. É fácil, depende de você, depende da sua mentalidade, depende da sua nova identidade. Se você ficar aí falando, é difícil, eu não consigo ficar sem eu não recebo muito isso aqui também, não consigo ficar sem o açúcar, não consigo ficar sem meu carboidrato, é muito difícil, eu não consigo fazer jejum. Você não vai conseguir mesmo, criatura de Deus, não vai, você já tá dizendo que é difícil, simples assim, não tem o que falar. Se você acha que você não consegue, tá feito.
que mais você quer? Então você tem que falar, mudar isso, mudar a forma como você pensa, mudar a forma como você fala. Começa a falar, não, eu consigo. Eu consigo. Para mim, emagrecer é muito fácil. Fazer dieta para mim é muito fácil. Fazer jejum para mim é fácil. Eu consigo. Pronto, gente. É mais fácil do que ficar ali, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Você não consegue. Então, muda. Eu consigo fazer. Eu consigo ficar sem o açúcar. Eu consigo emagrecer muito rápido. E que me ajudou muito mesmo foi a hipnoterapia, gente. A hipnoterapia me ajudou muito mesmo. Eu faço a auto-hipnose todos os dias. Eu faço auto-hipnose. E fazendo essa auto-hipnose todos os dias, eu descobri, assim, eu queria entender desde quando eu comecei a ter a compulsão alimentar. E nessas sessões que eu faço comigo mesmo de auto-hipnose, essas sessões que eu faço comigo de auto-hipnose, eu descobri que veio na minha mente, na minha memória, uma cena lá da minha infância, de quando eu era pequena. Eu deveria ter uns 8, 9 anos mais ou menos, que eu tava na escola, e na escola tinha uma amiga de sala, uma colega de sala, que ela sempre levava as coisas para comer na escola. E ela tinha levado a goiabada. Sabe essas goiabadas de lata? Ela tinha levado, ela cortou uns pedacinhos e levou. E eu fiquei olhando ela comer essa goiabada. E eu pedi um pedaço para ela. Era pequena, né? E na época, assim, a situação do meu pai era difícil, né? Era muito difícil. Então, a gente não passava fome, mas, assim, não tinha dinheiro para comprar essas coisas. Doce, besteiraiada. Era o básico do básico. Arroz, feijão. Só. Não tinha dinheiro para ficar comprando essas besteiraiadas. E eu lembro que ela sempre levava as coisas para escola. Era salgadinho, era bolacha recheada, gente. Era Danone. E esse dia que ela levou goiabada, eu sentava assim, ela sentava atrás de mim. E assim, eu sentia o cheiro da goiabada. Sentia o cheiro, aquela vontade de comer aquela goiabada. Eu virei para trás e falei para ela assim, dá um pedaço. Gente, essa pessoa, ela me segue. Ela me segue, que a gente estudou junto há muito tempo. Então, ela me segue aqui nas redes. Não sei se ela vai lembrar disso. Mas eu falei pra ela, dá um pedaço. Ela simplesmente olhou pra mim e falou assim, você quer? Eu falei, quero. Vai comprar. Simplesmente disse assim, vai comprar. E eu fiquei, sabe, com aquela vontade, criança, lubriguenta naquela época, né? Então eu fiquei com vontade de comer aquela goiabada. E adivinha? Fui pra casa com vontade de comer goiabada. O que aconteceu? A pessoa que ficou doente, sim, doente, muito doente, queimava de febre. E meu pai, eu lembro que a minha mãe levou no médico e não achava nada, não tinha garganta inflamada, não tinha nada inflamado, e só febre alta. Aí eu lembro que o meu pai perguntou, você não viu alguém comendo alguma coisa? Você não ficou com vontade de comer alguma coisa? Aí eu falei pra ele que tinha visto a menina na minha sala comendo goiabada. E aí meu pai, ele conversou com a dona da mercearia onde que a gente comprava, né? Porque cidade pequena, né? Naquela época a gente comprava na mercearia. Então, meu pai fazia a compra do mês e não pegava mais nada lá. Simplesmente pagava no outro mês, então a gente só ia comprar no outro mês. Como meu pai já tinha feito a compra do mês, ele já estava devendo lá, né? Então, ele simplesmente foi lá e conversou com a dona da mercearia. Olha, a minha filha, ela tá doente, queimando de febre por causa de uma goiabada. Será que a senhora não me venderia essa goiabada fiada? E ela vendeu
a goiabada, essa pessoa, ela vai até saber quem que é, porque também ela me segue, que vendeu. Então, ela vendeu essa goiabada pro meu pai. E meu pai chegou em casa com essa goiabada. Gente, quando eu vi essa goiabada, assim, a boca encheu de água. E meu pai abriu aquela lata de goiabada, porque era aquelas latas de goiabada de antigamente, não era esses pacotinhos de hoje em dia, não. Era aquelas latinhas que vem aquela foto daquela goiabona, assim, com uma lenda na lata. Então, era aquela lá que eu fiquei com vontade. Então, meu pai abriu e eu simplesmente comi a goiabada quase toda sozinha. Sozinha. E fazendo uma auto-hipnose, essa cena veio na minha mente. Por quê? Porque foi algo que marcou muito forte lá na minha infância. E depois disso que eu comecei a ter a compulsão alimentar. Por quê? Porque meu cérebro, ele entendia que tudo que eu vejo, que eu tenho vontade, eu tenho que comer. Porque ele tá me protegendo de ter aquela dor que eu tive lá na minha infância. Ele não quer que eu passe por tudo aquilo que eu passei, aquela dor, aquela sensação de escassez, de não ter. Então, a febre, a dor na barriga que eu sentia. Então, ele quer me proteger. Então, foi assim que começou a minha compulsão alimentar. E muitas vezes tem algo que aconteceu lá na sua infância que você não lembra, que você simplesmente não lembra, tá no seu inconsciente. E se tá no seu inconsciente, aquilo tá bem guardadinho. E qualquer gatilho de comida ou de alguma coisa, instala aquele gatilho e você vai e come muitas vezes sem pensar, só pela emoção. A maioria das vezes nós não estamos comendo a comida, nós estamos comendo as nossas emoções e a gente come as nossas emoções sem nem perceber. É no piloto automático. Quando você viu, você já comeu. Principalmente fica beliscando toda hora, toda hora. Você tá ansioso, você faz o quê? Você vai comer. Você tá nervoso, você faz o quê? Você vai comer. Por quê? Porque você tá comendo a ansiedade, você tá comendo as suas emoções e sem perceber. Então, a hipnose, ela ajuda muito a destravar isso, a ressignificar esses episódios que aconteceu lá na sua infância e você nem lembra disso que aconteceu. Por isso eu queria aqui compartilhar com vocês como foi o meu processo e como está sendo o meu processo. E uma das ferramentas que está me ajudando muito são as sessões de auto-hipnose que eu faço em mim mesmo. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo para mim, que eu respondo vocês. E também eu tenho um e-book, eu fiz um e-book, onde nesse e-book eu falo passo a passo o que eu fiz, o que eu comi, quantas horas de jejum eu fiquei, todos os dias, assim, certinho, passo a passo, certinho. E também tem sobre mudança de mentalidade, o que é mudança de mentalidade, o que é mudança de identidade, como mudar a sua identidade. Então, assim, tá muito completo. Então, o link do e-book tá na bio, tá bom? E qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. E eu venho falando mais para vocês sobre o meu processo, como tá sendo, quantos quilos eu eliminei a mais. Eu venho contando aqui tudo para vocês, tá bom? Beijos!